Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai eterno, dentro deste momento de culto, Senhor, nessa santa comunhão, congregados, em obediência à Tua palavra, Deus, nós estamos agora diante, Senhor, das Tuas orientações, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E nós lhe pedimos, Deus, que esses ensinos sejam também destinados a nós, que nós possamos entendê-los, que o Seu Santo Espírito, pela Tua misericórdia, bondade, pelo Teu favor, pela Tua graça, possa nos iluminar para entendermos esta palavra revelada, Deus, há tantos anos. Neste momento, Deus, eu lhe peço que eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a imagem do Deus vivo, a ressurreição e a vida. O Deus que se esvaziou de toda a glória para, humildemente, se fazer um de nós. O Cristo de Deus, que deu a sua vida em resgate por muitos. Você faz parte dos resgatados por Cristo? Se sim, demonstre sua gratidão em oração de ações de graças, agradecendo a Deus. E busque as saídas da sua vida na direção dele e sirva-o com todo o teu coração. Se não, busca a Deus em oração súplice, através de Cristo. De toda forma, a todos aqueles que me ouvem, eu digo: ore a Deus. Ore a Deus, porque o dia do Senhor chegará, e como chama consumidora chegará, e quem poderá lhe resistir? Quem poderá impedir? Então seja você um resgatado por Cristo, ou seja você alguém que ainda não se sente resgatado por Cristo.
O melhor conselho que eu posso te dar é ore. Ore a Deus. Alguém disse que em 3 anos, pessoas que não têm a oração como uma de suas práticas estarão caídas, vencidas pelo pecado que está se acumulando no mundo. Pelo pecado e pela iniquidade que está cada vez mais dominando as pessoas no mundo. E essa pessoa disse assim: em 3 anos, quem não tem essa prática de oração estará caída. Está na igreja hoje, louvando a Deus. Em 3 anos estará caída, porque não suportou a pressão que o pecado está fazendo no mundo. Eu não sei se em 3 anos, eu não tenho a menor noção, nem condição de falar sobre tempos e datas e épocas, porque isto é da exclusiva autoridade de Deus. Mas sei que um dia isso acontecerá. Se a pessoa não ora, isso vai acontecer. O pecado vai dominar ela. Isso eu sei porque a Bíblia, ela nos ensina, e por isso eu sei disso. A Bíblia nos ensina que se não vigiar e orar, essa pessoa vai cair. E eu quero convidar os amados irmãos para ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se a pessoa não orar e não vigiar, ela vai cair. Ela vai cair. E eu quero convidar os irmãos também à leitura aqui mesmo em Lucas, capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé, na presença do Filho do Homem. Aqui, esse capítulo 21 de Lucas aqui, ele vai estar falando da vinda do Filho do Homem e dos sinais desta vinda. E aqui ele diz assim: ore para que possa suportar tudo o que vai suceder. Cristo, ele vai executar o juízo de Deus no mundo. É assim que nos ensina o livro do Apocalipse. E muitos serão condenados, e a ferramenta desse juízo será justamente o pecado. Ou seja, Deus decretará que eles deem crédito à mentira, que eles aceitem a inversão da moral, que eles se entreguem aos seus próprios prazeres, que comecem a relativizar os verdadeiros valores, que comecem a diminuir aquilo que deve ser tratado com muito respeito por conveniência e amenizar os verdadeiros valores, e assim abrindo as portas para que os valores ímpios comecem a dominar cada uma das situações. Isso vai acontecer nas famílias, isso vai acontecer na vida do cristão individual, isso vai acontecer nas igrejas, isso vai acontecer na terra, isso vai acontecer no mundo. Quem estiver na terra vai passar por esse processo. Se é que isso já não está acontecendo. As pessoas vão passar por esse processo. Portanto, nós devemos vigiar para ter discernimento e percebermos quando isso está começando a chegar muito perto de nós. É como alguém que vai pescar, ele entra ali no mar, vamos dizer assim, com a água na cintura, e ele está distraído pescando ali, e ele não percebe que a maré está subindo. Ele não percebe que a maré está subindo porque o foco dele está na pescaria. Então ele está concentrado com outras coisas, e ele não consegue perceber o que está acontecendo. Por isso que Cristo fala vigiar. Vigiai. Por que vigiar? Vigiar não é ficar 24 horas por dia acordado. Vigiar é entender o que está acontecendo à nossa volta, não é isso? Já ensinamos isso. Necessário relembrar. Vigiar é perceber o que está acontecendo na nossa volta. Necessário é vigiar para entender o que está acontecendo conosco, dentro de nós, na nossa mente.
Será que eu estou cedendo a esses falsos valores? Será que estou cedendo às conveniências do mundo? Será que estou cedendo à pressão do pecado, que a cada dia parece ser mais normal nas nossas sociedades, não digo nem só na nossa aqui no Brasil, no mundo inteiro? Cristo virá com juízo, e parte desse juízo vai ser mergulhar as pessoas no próprio pecado. Portanto, nós devemos vigiar para estarmos em pé quando estas coisas acontecerem. E como que nós vamos fazer isto? Oração. Buscando a Deus que nos mostre seus dons, que nos dê os seus dons, que nos revele exatamente todas as coisas que está acontecendo. Nós lemos aqui o verso 36, agora vamos ler aqui mesmo em Lucas 21, a partir do 34. São os teus olhos... irmãos, Lucas 21, a partir do 34. Eu tinha mudado a página. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar na presença do Filho do Homem. No início desse sermão eu disse: venho vos proclamar a Cristo. E o que Cristo disse, o que Cristo ensinou, e eu vos proclamo que Cristo disse: acautelai-vos por vós mesmos. Aqui não é uma ação sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós. A ação sobrenatural de Deus vai ser no juízo. Quando Deus vai executar o seu juízo, quando Cristo vai executar o juízo de Deus, e Ele vai apagar o sol de muitas pessoas que ficarão em trevas. E essas pessoas vão começar a crer na mentira. E vão sucumbir diante do pecado que está cada dia mais parecendo normal. Essa inversão moral que está. Mas a palavra de Cristo diz que deve haver uma ação humana de cada um daqueles que pretende, que deseja, que quer, que se recusa, que fica indignado com o pecado, que detesta o pecado, que fica indignado e que se recusa a ser engolido pelo que está acontecendo no mundo, que vai condenar todo mundo. Ele fala: acautelai-vos por vós mesmos, cada um de vocês tenha cautela. Cada um de vocês tomem providências para que isto não afunde vocês, para que isso também não absorva vocês na condenação que virá. Não se iludam. Não é título de ser cristão ou não ser cristão. É prática. É prática, é real. É palpável, é o que de fato eu penso, o que de fato eu faço, é o que de fato eu me importo, é o que de fato eu quero, é o que de fato eu me preocupo em fazer. Por isso temos que ter discernimento para entender todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque, irmãos, esta mesma Escritura revelada por Deus, ela nos alerta sobre a sutileza do engano. O pecado sutilmente, o engano, o erro sutilmente. Não é algo muito claro e óbvio e evidente, mas é algo que sutilmente vai levando as pessoas. A corrupção, ela vai acontecendo como uma ferrugem. Você pega um ferro, um móvel de ferro, uma mesa que tem uns pés de ferro, alguma coisa, que está intacto, está perfeito ali, da forma que foi fabricado. Deixa na água. E vai acompanhando. Você deixa no tempo. Chuva, sereno, deixa lá no tempo. Certo? Tem dias que não vai chover, tem dias que vai ter sol forte, mas você deixa lá no tempo. E aos pouquinhos você vai olhando. Não vai ser no dia seguinte que aquela mesa vai estar toda enferrujada, ao ponto daquele pé de mesa não servir mais para nada. Que vai virar pó aquilo. Se você deixar a ferrugem no máximo, ela vai corroer tudo. Não vai ser de hoje para amanhã. Se você deixar ela um mês, em um mês você vai perceber algumas coisas
de ferrugem ali, você vai perceber alguma corrupção que está acontecendo ali, mas ainda é tratável. Ainda é tratável. Se não tratar, aquilo vai virar pó. Aquilo vai virar pó. Simplesmente vai virar pó. E é assim que acontece a corrupção no gênero humano. Ela vai acontecendo aos poucos. Ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai penetrando cada vez mais, ela vai consumindo cada vez mais, e as pessoas simplesmente não percebem. Por que não percebem? Porque não vigiam, porque não oram, porque não têm discernimento. Irmãos, para espanto, terror e vergonha nossa, isso aconteceu com a igreja, aconteceu com a Santa Igreja de Cristo. Foi necessário Cristo levantar reformadores, foi necessário corrigir a igreja. Muitas pessoas, muito sangue foi derramado para que a igreja voltasse aos seus padrões morais, aos seus valores. Nós não vamos aceitar mais essa correção, reformados sempre reformando. Nós não vamos aceitar nem se um próximo nosso, quiser corromper alguma coisa, nenhum há. Lembrei da história do preguinho. O presbítero contou uma vez a história do preguinho. Parede pintadinha, tudo limpinha. Vamos colocar quadros. Não quero que fure a parede, não. Ah, mas só um preguinho então. E através do preguinho é que vai começar toda a degeneração. Portanto, irmãos, a palavra de Cristo nos proclama: acautelai-vos por vós mesmos. Por que tem esse agravante? Por que tem esse reforço aqui? Não é simplesmente acautelai-vos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que virá. Ninguém vai poder impedir esse dia de vir. E ele vem. E eu me atrevo a dizer que esse dia já chegou na vida de todos aqueles que partiram. Ou ele foi pronto, ou ele foi devendo. Ou ele foi com a sua dívida paga por Cristo, e ele viveu em gratidão ao Cristo que pagou a sua dívida. Cristo fala assim: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E aos que me amam, que guardam os meus mandamentos, eu e o Pai faremos morada. Não é o que ama de língua, o que ama de palavra. É o que guarda os mandamentos. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: a oração move a mão daquele que move o mundo. Mas alguns que acreditam no fatalismo dizem que a oração não tem poder para mudar nada. Porque se Deus já determinou tudo, eles vivem no fatalismo. Eles falam assim: se Deus já determinou tudo, a nossa oração não pode mudar nada. Eles dizem isso. Mas está certo esse pensamento? É claro que não. Diante da Bíblia, esse pensamento não está certo. Olha só, o fato que Deus determinou, de fato, ninguém vai poder mudar. O que Deus determinou, de fato, ninguém pode mudar. Ele está no controle do sim e do não, da resposta que Ele dará para cada oração. Como Deus determinou a oração? Ou seja, Deus determinou que nós orássemos. Mas Deus determinou que está nele a resposta da oração, sim ou não. Então, obviamente, se nós formos orar e pedir a Deus algo que Deus mude algo que está determinado, obviamente a resposta é não. Obviamente a resposta é não. Senhor, vou lhe pedir que esse dia do Senhor nunca venha. Que isso nunca venha, que esse juízo nunca aconteça no mundo. Estou orando e pedindo. Obviamente a resposta é não, porque isso já está determinado. Nós nem devemos fazer um pedido desse, porque isso já está determinado. Estou usando como ilustração. Então não quer dizer que nós não devemos orar, porque Deus já determinou todas as coisas, e a nossa oração não vai mudar nada. Não, isso é um erro.
Isso é uma heresia, porque Deus manda orar. Então, como que Deus controla o que Ele determinou? Na resposta, sim e não. Então, o que não vai ser mudado, a resposta vai ser não. Se você pedir para mudar algo que não pode ser mudado, pelos valores santos da boa vontade de Deus, a resposta será não. Mas Ele nos ensinou a orar. Então, como Deus determinou como será a oração? Vamos entender as determinações e decretos de Deus. Deus determinou que a dinâmica da vida seria assim. Algumas orações Ele responderia positivamente e outras não. Veja aqui, Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então aqui tem uma resposta negativa de Deus. Tá? Agora, pode pedir. E muitas outras passagens declaram que dependendo da nossa oração, Deus atenderá e outras não. Em algumas, a palavra de Deus diz para nem orar. Como diz aqui em 1 João 5,16. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, por esse não digo que rogue. Nem ore por isso. Porque Deus vai falar não. Isso aqui já está determinado. Então veja que essa falsa interpretação que o fatalismo dá para questões que Deus determinou, ela omite a profundidade da teologia. Ela é superficial. Ela se resume só nisso. Deus determinou tudo. Não. Nós vamos ver como que Deus fez cada uma das suas determinações, né? Aqui estamos falando de oração. Portanto, é assim. Deus determinou que o homem ore a Ele. Sendo a nossa oração atendida ou não, estaremos dentro do decreto de Deus para a vida, porque Ele determinou que nós oremos a Ele. Em tudo, súplicas e ações de graças. Levemos tudo ao Senhor, em súplicas e ação de graças. Portanto, não é que nada mudará se orarmos, mas sim que Deus determinou mudar ou não alguma situação de acordo com a nossa oração ou a falta dela. É isso que está determinado. Portanto, levai tudo a Deus em súplicas e ações de graça. Ao que ora para evitar cair em tentação, e ao que não ora. Nós lemos lá, Mateus 26, 41. Orai para não cair em tentação. Lemos agora há pouco. Não foi isso? Ore, Jesus falou isso. Ore para não cair em tentação. Tá? Ele mandou orar para não cair em tentação. Quem está mais sujeito a cair à tentação? A quem ora e pede a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, que faz essa oração sincera, ou aquele que não se importa e não ora? Quem que está mais sujeito a cair? O que não ora. Agora, se alguém cair em tentação, é heresia dizer que nem precisava orar porque já estava determinado cair em tentação, porque não é isso que Por que é heresia? Porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, ore para não cair em tentação. Vocês conseguem perceber essa sutileza? Então não é que está tudo determinado, então eu não preciso orar. Sim, nós precisamos orar. Por quê? Porque dentro da revelação de Deus, Ele nos incita a orar. Ele nos manda orar. É uma prática nossa e da igreja. Nós devemos orar. A resposta pertence a Ele. A resposta pertence a Ele. Talvez a gente peça algo que já está determinado e não pode ser mudado. Pode ser. Que a gente nem saiba. Que não está revelado nas Escrituras. Algo para a nossa vida pessoal. Pode ser. A resposta será não. Mas tudo o que Deus determinou é bom, e santo, e justo. Não há injustiça nenhuma. E vai cooperar para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a nós não compete ficar julgando o que é determinado, o que não é, o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer. Que nós compete obedecer a Ele, levar a Ele como um pai de amor. Senhor, por favor, me conceda isso, eu lhe peço, tal, com todo respeito. Isso. E Ele vai ouvir as nossas orações. E muitas coisas que Ele tem para nos dar, não dá, porque nós não pedimos. Ou pedimos coisas más,
para esbanjarmos na nossa própria, nas nossas paixões, concupiscências e etc. Irmãos, essa pequena explicação aqui, bíblica, cai por terra aquilo que pessoas que acham que não congregam. Tem pessoas que não congregam e falam assim, não, eu não preciso congregar, porque eu oro e Deus me dá. Não, Deus dá mesmo. Deus dá, a resposta de oração é sim. Deus dá o ar, Deus dá o alimento, Deus dá o sol para justos e injustos. E muitas pessoas que vão se perder no final, pedem coisas e Deus concede. Muitas vezes a palavra de Deus diz isso. A todo aquele que lhe pedir. Deus sabe que necessitais e não vai negar a todo aquele que lhe pedir. Se o ímpio pedir o pão para dar para o seu filho, Deus vai conceder para ele. Isso não quer dizer que ele é salvo, que ele é eleito. Então, aquele falso pensamento que as pessoas falam, eu não preciso congregar, porque Deus me abençoa assim mesmo. Nós não congregamos para Deus nos abençoar, irmãos. Nós congregamos em gratidão a Deus, para glorificar a Deus, para obedecer a Deus. Vai fazer toda a diferença naquele que é salvo e que não é. Ah, eu não congrego porque lá na minha casa mesmo eu oro e Deus me abençoa. Então o seu Deus é a bênção, não é o Deus da bênção. Você serve ao Deus que te abençoa. Você serve a bênção do Deus que abençoa, e não o Deus que abençoa. Portanto, levai a tudo em súplicas e ações de graças. No texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 11, se os irmãos quiserem voltar lá, a partir do verso 1, Jesus ensina aos que querem aprender. Jesus não ensina a todos. Jesus ensina aos que querem aprender. Isso aqui tem fundamento bíblico quando nós vemos lá em Marcos 4, quando Jesus está falando da parábola da semente, né? Ele fala assim, a vós outros é revelado, mas aos outros é dito por parábolas para que eles não vejam, não entendam, não compreendam. Então Deus ensina o que quer aprender. Olha só, já falamos disso aqui, né? Filosoficamente, o princípio do conhecimento é o questionamento. Isso é filosofia humana, o questionamento. Nas Escrituras, o princípio do conhecimento é sabedoria. É temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. Então, existe duas diferenças. Existe aquele que pergunta para querer aprender. Não, mas como que eu queria aprender essa doutrina? E existe aquele que só questiona e traz confusão. A confusão não vem de Deus. Nós perguntamos para querer aprender. Ah, por que a palavra diz isso? A palavra diz isso. Por que essas coisas são assim? Porque a palavra de Deus diz isso e tal. Agora eu não devo questionar se a palavra está certa ou não. Eu tenho que me submeter a ela e crer nela pela fé. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque nós não somos inquisidores de Deus. Nós perguntamos como discípulos para aprender de Deus. Não estou entendendo essa passagem. Como que é? Ah, é assim porque as Escrituras dizem isso e ensinam isso, contextualmente ele é assim. Ah, entendi. Não concordo muito, mas está falando que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Agora, não o inquisidor, questionando, então se fosse assim Deus seria injusto. Ah, se Deus faz isso, então Deus é mau. Ah, então se Deus fez aquilo. Não, irmãos. As coisas que nós não sabemos, nós simplesmente confiamos em Deus. Então existe uma diferença do princípio da sabedoria das Escrituras reveladas por Deus e do princípio do conhecimento que a filosofia humana ensina. Nós não somos questionadores. Nós perguntamos quando nós queremos aprender. Nós perguntamos para querer aprender. E não para questionar ou inquirir Deus. Porque isso é uma falta grave. Isso é um pecado grave, conforme dizem as nossas confissões. Isso é um pecado grave. Então, aquelas coisas que nós não entendemos, não devemos questionar Deus. Nós perguntamos para aprender. E aqui então, Jesus ensina aos que querem aprender. Veja o verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos, discípulo é o que aprende do mestre. Um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando os fariseus, falamos no culto domingo passado, né? Dia do Senhor domingo passado,
Os fariseus pedindo um sinal do céu, questionando, tentando. Nenhum sinal vos será dado. Virou as costas e foi embora. Jesus poderia fazer qualquer sinal ali. Poder para isso ele tinha. Nenhum sinal vos será dado. Virou as costas e foi embora. Aqui um discípulo pede, Senhor, nos ensina a orar. Isto é concernente às coisas de Deus. Então Jesus ensinou a orar. Jesus atendeu o pedido desse discípulo. Então muitas pessoas equivocadamente se comportam assim na igreja, como questionadores, inquisidores. Tais pessoas não estão preocupadas em aprender, estão interessadas em questionar. Por questionar e questionam tudo. E você vai ensinando e ela vai chegar um ponto que ela vai começar a questionar Deus. Então por que Deus elegeu uns para salvação e outros não? Por que Deus fez isso? Então Deus está sendo injusto. Então Deus... Não, irmãos, nós ensinamos o que está revelado. As pessoas, aquele que é de Deus, ele vai se submeter ao que está revelado por Deus, porque ele crê por fé. A Escritura declara que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Assim, o cristão que teme a Deus pergunta para aprender. Esse deve ser o nosso objetivo. Quero aprender mais do meu mestre. E aí, Jesus vai ensinar. Ele vai ensinar pela palavra dele. Depois aqui nós vemos os versos 2 a 4 do capítulo 11. Nós não vamos explorar porque vamos estudar nos próximos domingos. Mas note como a oração está intimamente ligada à sã doutrina. Veja bem, verso 2. Então ele ensinou, quando orares, dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, interesse na santificação. Então, essa oração, ela vai responder aos interesses do discípulo, às perguntas do discípulo. Por quê? Como que eu devo orar? E ele começa a ensinar. Dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome. Para aquele que tem interesse em santificação. Veja só, ainda aqui no verso 2. Venha o teu reino. O que as Escrituras ensinam sobre o reino de Deus? Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meu interesse é na justiça, não na injustiça. Na paz com todos os homens, não na confusão. Na alegria, não entristecendo os nossos irmãos ou as pessoas de fora. Os nossos vizinhos da nossa rua, ou qualquer outra pessoa que seja. Nosso interesse é no reino de Deus. Paz, justiça e alegria. No quê? No Espírito Santo. Quanto mais vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Deus lhe dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Depois vem aqui, reconhecimento que Deus é o provedor. Verso 3, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Nós só pedimos isso para Deus com sinceridade se nós reconhecermos que Deus é nosso provedor. Porque pode ser que nós tenhamos o nosso armário, nossa despensa cheia de alimentos, geladeira transbordando. Glória a Deus por isso, bênção de Deus, que mantém assim sempre. Pode ser que nós tenhamos assim, mas mesmo assim nós pedimos a Ele: Senhor, dá-nos o pão, porque Ele é o provedor. Ele é o provedor dessas coisas. Então nós pedimos a Ele isso, é o reconhecimento de quem é Deus. A nossa oração ela está intimamente ligada a essa doutrina. Não são petições vãs. Tem pessoas que falam assim para nós: mas Deus fala que não pode ter as vãs repetições. Como que vocês fazem a oração do Pai Nosso? Porque a oração do Pai Nosso não é uma vã repetição. Ela é uma repetição, mas não é vã. Ela é uma repetição dentro do que a palavra de Deus ensina. E Ele manda nós orarmos assim. E nós devemos obedecer a Deus. E não é uma vã repetição. É uma repetição. Mas não uma vã repetição. É uma repetição útil. É como ler os 10 mandamentos. É como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: vos falo por repetições. Porque tem que ser assim. E depois penitência e prática cristã do perdão. Verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, que é a obediência buscando proteção de Deus contra cair nas tentações, conforme a gente está vendo aqui. Então,
a oração do justo, a oração que Cristo ensinou, ela está intimamente ligada à sã doutrina. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tudo que não provém da fé é pecado, a palavra de Deus fala. E como nós vamos saber qual é a fé legítima? Somente estudando as Escrituras. Então a igreja ela tem que estudar as Escrituras, o cristão ele tem que estudar as Escrituras. E nós precisamos aprender cada vez mais de Deus e pautarmos a nossa vida nas Escrituras, para que quando chegar aquele dia, conforme diz Lucas aqui, fiquemos em pé. Porque o pecado é uma ferramenta nas mãos de Cristo, conforme diz o Apocalipse, é uma ferramenta de juízo contra os ímpios. Romanos 1 diz que Deus entregou os homens ao próprio erro. Isso é ferramenta de juízo. Ferramenta de juízo. Hoje eles riem, a eternidade inteira se lamentarão. E como alguém já disse, e isso é tão justo, porque se Deus abrir a porta do inferno, eles voltam para cá e continuam profanando contra Deus e praticando os mesmos atos que praticavam antes de irem para aquele lugar. Porque não houve regeneração, não houve mudança. Não houve arrependimento. Depois dos versos 5 ao verso 11, Jesus encoraja a não desistir. Nós já lemos aqui do 5 ao 11, né, de Lucas 11. Tá? Jesus encoraja a não desistir. Olha, chegou um amigo para ficar na sua casa, você não tem pão para dar para ele, já é de noite. Você vai na casa do seu amigo e fala, me presta 3 pães, me dá 3 pães. E o amigo fala, não, eu já estou deitado aqui com meus filhos, não vou levantar para abrir a porta para você. E aí, Jesus fala assim, insista na oração. E lembra aquilo que eu falei, que a pessoa fala, eu não congrego, mas eu oro e Deus abençoa? Olha aqui no verso 8. Digo-lhes que, por ser seu amigo, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. O que está dizendo aqui? Está representando Deus aqui, né? Ele vai responder à oração, aquilo que ele pretende dar para as pessoas. Ou dar generosamente para aqueles que são seus amigos. Ah, meu amigo está aí batendo, não, eu vou levantar porque ele é meu amigo. Eu vou levantar e vou dar o pão. Esse daí não é meu amigo. Ele até me importuna, mas eu vou alimentar ele também. É isso que Deus está falando aqui. Então ele vai responder a oração. Aqui ele responde a oração dos amigos e dos inimigos. Dos amigos e dos inimigos de Deus. Então, a bondade, a misericórdia, ela está em Deus, não no ser humano. E aí nós vamos clamar e buscar a Deus. Agora, nenhum desses versículos isolados é motivo, porque eu oro e Deus me abençoa. Isso não é motivo para desobedecer as Escrituras que nos manda congregar. E por fim, irmãos, para nós terminarmos aqui, as Escrituras nos mandam congregar, eu não vou ler por questão de tempo, né? Mas Hebreus capítulo 10, de 19 a 25 e o verso 39 fala sobre isso. Tá? Mas eu vou pular essa parte aqui no sermão. E por fim, irmãos, versos 9 e 10. Jesus mostra que concede o que necessitamos. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Presta atenção, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, está dizendo, todo o que pede, recebe. Um versículo isolado. Junte esse com todo o contexto. Aquele que insiste em oração, até mesmo aquele que é inimigo de Deus, se insistir em oração. Se ele não der por ser amigo, vai dar pela importunação. A parábola do juiz incompassivo, que aquela senhora precisava ter a sua causa justificada, o juiz não estava se preocupando com ela. Mas ela insistiu tanto, que o juiz falou, vou julgar logo a causa dela para ela parar de me... Então, Deus dá mesmo quando não é amigo, ele pode dar. Ele abençoa de fato os ímpios também. Mas o que está dizendo aqui? Pois todo o que pede, recebe. Como? O que persevera na oração, irmãos. Olha a necessidade da oração para o cristão. Uma vida de oração. Todo o que pede, recebe. Pode ser que eu peça hoje e não tenha o resultado hoje à tarde. Peço agora de manhã e não tenha o resultado hoje à tarde.
Pode ser que eu fique 15 anos pedindo e um dia Ele me agracie com aquele pedido. Entende? Tempos e épocas não dependem de nós, dependem de Deus. Aqui não está falando que seu pedido, todo aquele que pede recebe, não está dizendo que vai ser atendido imediatamente. Não é isso que está dizendo aqui. Outra coisa, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tem pessoas que batem na porta de Deus e parecem aquelas crianças que tocam uma campainha e saem correndo. Ela bate na porta de Deus, mas ela não permanece na presença de Deus. Ela não permanece ali, ela não quer ficar ali. Ela tem pressa, ela quer que Deus abra a porta, mas a ansiedade é tanta, a preocupação dela com o mundo é tanto, ela está tão absorvida na sua própria vida pessoal, que ela não tem paciência de esperar em Deus. Ela não confia que Ele é o provedor, que Ele é o dono do tempo, que Ele está no cuidado, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele pode todas as coisas, que Ele está cuidando de tudo. Ela não descansa embaixo das asas de Deus. Ela bate na porta e sai correndo, ela não quer ficar nos cultos, ela tem pressa. Muita pressa, 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 pressa. A sua vida é mais importante do que ficar na presença de Deus. É como Marta e Maria aos pés de Jesus. Uma fica ali, aos pés de Jesus, a outra toda atarefada em casa. Aí Jesus fala, aí ela fala para Jesus, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus fala, não é ela que tem que te ajudar, é você que deveria estar aqui com ela. É você que deveria estar aqui com ela. Porque você está trocando os valores, não é importante o que você está fazendo. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o que ela está fazendo. Entende, irmãos? É isso. E por fim, para nós terminarmos, Cristo mostra a abundância da bondade e amor do Pai, tomando nós que somos maus como exemplos. Veja o verso 11 ao verso 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe, uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Nós que somos maus não fazemos isso com os nossos filhos. E ele diz, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, irmãos. Essa é a nossa busca principal. Àqueles que lhes pedirem. Somos reformados, temos a sensação que só conhecer tecnicamente a teologia é suficiente. A lâmpada não acende sem o azeite. Nós precisamos do Espírito Santo nos iluminando essa palavra. Como eu disse, né? Não os dons que já cessaram, mas os dons para nos iluminar, para nos vocacionar, para nos fazer uma igreja viva, ativa, que se preocupa com as pessoas, se preocupa com a adoração, que ama, que está disposta a sofrer o dano. No mundo de hoje, as pessoas não estão dispostas a sofrer o dano. Eu vou falar até dentro da igreja, as pessoas erram e jogam a culpa nos outros. As pessoas não estão dispostas a serem sinceras diante de Deus. Não estão. E este mal está engolindo o mundo e vai engolir a igreja também. Somente alguns ficarão em pé diante de Deus. Portanto, lutemos. Agora, Cristo mostra a abundância da bondade e amor do Pai, tomando nós que somos maus como exemplo. Mas a palavra nos diz, olha só, mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou terminar esse sermão dizendo aquilo que eu coloquei no grupo ontem. Porque Ele é o Deus vivo, Ele pode ouvir. Porque Ele é amoroso, Ele ouvirá. Que Deus nos abençoe.